O plano da redenção. Deus cumpre a promessa. A história de Jesus. Desde o princípio, Deus já havia anunciado seu plano de redenção. A humanidade caiu, mas o amor do Criador jamais recuou. O céu guardava um segredo eterno. A palavra se faria carne. No tempo determinado por Deus, o silêncio foi rompido. O anjo que assiste diante de Deus, Gabriel, foi enviado a uma cidade simples da Galiléia, chamada Nazaré. Ali vivia Maria, uma jovem virgem, humilde, temente a Deus. Ao entrar onde ela estava, o anjo Gabriel disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria se perturbou com aquelas palavras, mas Gabriel lhe trouxe a revelação que mudaria a história da humanidade. Ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz um filho. Seu nome seria Jesus, e ele seria chamado Filho do Altíssimo. Ele herdaria o trono de Davi, e seu reino não teria fim. Mesmo sem compreender plenamente como aquilo seria possível, Maria respondeu ao anjo Gabriel com uma fé que ecoa até hoje. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O anjo Gabriel respondeu com palavras que revelam o mistério mais profundo da fé cristã. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, pois não foi obra humana, nem vontade da carne, e não foi descendência de homem algum. O Espírito Santo envolveu Maria, e ali, naquele instante santo, a palavra eterna foi gerada. A origem do Filho não começou naquele momento. Ele é eterno, mas sua encarnação concebeu pelo poder do Espírito Santo. Deus entrou no tempo, dias depois da palavra de Gabriel, sem deixar a eternidade. O Criador vestiu-se de criatura. O ventre de uma virgem tornou-se o lugar da manifestação do Filho do Altíssimo. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora pairava sobre Maria, trazendo à existência o Salvador do mundo. Nasceu a esperança, começou o cumprimento visível da promessa. Ali o Filho de Deus se fez homem, para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. A palavra agora habitando em um ente humano, humilde e simples. Dias depois, um decreto obrigou José e Maria a viajarem até Belém, cidade de Davi, e foi ali exatamente como os profetas haviam anunciado séculos antes que chegou o momento. Não houve palácio, não houve luxo. O Rei do Universo nasceu em uma manjedoura. O céu celebrou o que a terra ainda não compreendia. Anjos romperam os céus e anunciaram aos pastores nos campos, por ordem de Deus. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. O Filho de Deus havia entrado na história. Jesus cresceu em sabedoria, graça e obediência. Viveu entre os homens, tocou os intocáveis, curou enfermos, libertou cativos, perdoou pecadores e revelou o coração do Pai. Ele não apenas falava sobre Deus, ele era Deus entre nós. Mas o amor verdadeiro sempre cobra um preço. Rejeitado, traído, acusado injustamente, Jesus foi entregue à morte. Na cruz carregou não apenas o madeiro, mas o peso do pecado de toda a humanidade. Cada cravo, cada ferida, cada gota de sangue era o cumprimento do plano eterno de redenção de Deus. Ao declarar está consumado, o céu e a terra testemunharam o sacrifício e foi aceito por Deus.
Seu corpo foi colocado em um túmulo. Parecia o fim, mas Deus nunca perde o controle da história. Ao terceiro dia, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou, vivo para sempre. Ele apareceu aos discípulos, confirmou a fé dos que choravam e reacendeu a esperança da humanidade. O Cristo que nasceu de uma virgem morreu como cordeiro e ressuscitou como rei, continua vivo. Ele é a promessa cumprida, a salvação revelada e a esperança eterna. As profecias foram cumpridas. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamará o seu nome Emanuel. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Depois de ressuscitar dentre os mortos, Jesus não se afastou imediatamente. Pelo contrário, permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias. Ele apareceu aos discípulos, comeu e bebeu com eles, caminhou novamente ao seu lado e falou-lhes a respeito do reino de Deus. 40 dias e 40 noites. Não eram mais palavras de expectativa, mas de confirmação. A promessa havia se cumprido, as profecias findadas. O reino estava inaugurado. Eles ouviram o Mestre ressuscitado explicar as Escrituras, fortalecer a fé, curar feridas interiores e preparar corações para o que estava por vir. Jesus sabia que sua presença física estava prestes a se encerrar, mas também sabia que não os deixava órfãos. Então chegou o dia, no Monte das Oliveiras, diante dos olhos atentos e ainda perplexos dos discípulos, Jesus os abençoou. Enquanto falava, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu, recebendo-o na glória. O mesmo Jesus que nasceu humildemente em Belém agora retornava triunfante ao Pai. Os discípulos ficaram parados, olhando para o céu, tomados por espanto e reverência. Foi então que dois anjos se colocaram diante deles e disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir do mesmo modo como viste subir. Mas antes de subir, Jesus havia deixado uma promessa irrevogável. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa promessa não tardou. Tempos depois, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em obediência e expectativa. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus não estava mais restrita a um lugar, agora habitava nos corações. O Consolador havia vindo, como Jesus havia dito. O Espírito Santo passou a operar na terra, edificando a igreja, consolando os aflitos, exortando os corações, glorificando a Cristo. Ele continua trabalhando hoje ainda, ativo, vivo, conduzindo aqueles que rendem ao Senhor, transformando o seu caráter, mudando as suas almas e preparando para o reino eterno. E a promessa permanece verdadeira. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e crê em seu sacrifício na cruz, recebe a salvação eterna. O sangue derramado no Calvário não foi apenas sofrimento, foi aliança, uma nova aliança, selada não com palavra, mas com vida, a aliança eterna, a nova aliança de Deus e a humanidade. Jesus vive, o Espírito Santo opera, a salvação está disponível para todos. Quem crer será salvo. E a história da redenção continua sendo escrita em cada coração que crê. Mas a história não termina na cruz, nem na ressurreição, nem mesmo no Pentecostes.
ela caminha para o seu clímax eterno. No tempo do fim, no tempo determinado pelo Pai, quando ninguém espera e o mundo segue seu curso distraído como nos tempos de Noé, o Senhor arrebatará sua igreja da terra. Não será um evento humano nem religioso, mas sobrenatural. Os céus se abrirão e o mesmo Jesus que subiu nas nuvens voltará para buscar aqueles que lhe pertencem e encontrará nas nuvens com eles. Os que lhe morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. No abrir e fechar de olhos, a igreja encontrará o Senhor nos ares. Não será um encontro de medo, mas de glória. O noivo vem buscar sua noiva para as bodas do Cordeiro. A promessa será plenamente cumprida. Então nos céus acontecerão as bodas do Cordeiro. A igreja gloriosa celebrará com Cristo. Enquanto isso, na terra haverá um período de grande tribulação, dita pela boca do próprio Jesus. Uma tribulação como nunca houve na face da terra. 7 anos que revelarão o peso da rejeição ao Messias e o cumprimento das últimas profecias. Mas ainda o tempo da graça perdura, até aquele dia que o Senhor venha buscar o seu povo. Mas Deus não se esqueceu de Israel. Ao final desses 7 anos, o Senhor Jesus voltará novamente, desta vez visivelmente a todos, com poder e grande glória, e com a sua igreja. Seus pés tocarão a terra no Monte das Oliveiras, e ele virá para libertar o povo de Israel, cumprir suas alianças eternas e julgar as nações. Jesus, o Messias, reinará. A justiça governará. A paz será estabelecida na terra. Jesus então governará a terra por 1000 anos. Será o reino manifesto, onde a verdade prevalecerá. A criação será restaurada. E o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. O rei que nasceu em Belém, morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, reinará soberanamente. E por fim, depois de todas as coisas, Deus fará novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, nem morte, nem choro. O Cordeiro estará no centro, e seus remidos viverão com ele eternamente. Essa é a esperança da igreja. Essa é a fidelidade de Deus. Essa é a certeza dos que creem. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. O Senhor levará aqueles para sempre, e os demais serão julgados no grande tribunal branco. Aquele que aceitar a Jesus, ainda hoje, em vida, receberá de graça a salvação eterna, receberá o selo do Senhor, para que naquele grande dia do Senhor o seu nome esteja livre da ira de Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, encha o teu coração e de sua família.